Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Quem vos fala é o pastor Leandro. Para mim é um prazer, um privilégio estar novamente com todos para aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Desta feita estarei falando sobre a lição de número 3, nesse segundo trimestre de 2021. Nos fala sobre dons espirituais e ministeriais. Eu quero convidar você a meditar comigo, a refletir comigo no assunto desta lição. Sem dúvida alguma será muito proveitoso para o seu aprendizado. Como de praxe, estarei projetando na tela a imagem da lição, para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você já separe o seu exemplar bíblico para estar analisando todas as referências que serão citadas. Sem dúvida será muito edificante. Para você que ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça os seus comentários. Você vai estar contribuindo sobremaneira com a expansão deste canal. Se você ainda quiser ser um semeador, na descrição do vídeo explicamos como você pode fazer isso. Tem também a imagem de um QR Code que você pode tirar uma foto e irá te direcionar para uma conta bancária. Isso é pura liberalidade. Caso você tenha interesse e queira contribuir para esta obra, você está convidado a fazê-lo. Vamos lá, vamos para mais uma aula. Vem comigo para a glória do Senhor Jesus. O tema da nossa lição, como eu havia dito, nos fala sobre dons espirituais e ministeriais. E desta feita estarei falando sobre a número 3, que traz o assunto dons de revelação. Essa é uma lição para 18 de abril. Nós já estamos fazendo uma prévia para que você que gosta de se antecipar e expandir o conteúdo acerca do tema. O texto áureo está lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, e nos diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. A verdade prática nos diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Como leitura diária, que vai de segunda a sábado, e eu recomendo que você faça dessa leitura o seu devocional, nos fala na segunda-feira sobre sabedoria concedida por Deus, na terça, Deus revela o oculto, na quarta, sabedoria e ciência, na quinta, proteção por divina revelação, na sexta, espírito de sabedoria e revelação, e no sábado, a revelação de Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, desta vez, se apresenta em 3 textos diferentes. 1 Coríntios 12, do 8 a 10, Atos 6, do 8 ao 10, Daniel 2, do 19 ao 22. Começando por 1 Coríntios. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Livro de Atos. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel capítulo 2. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Os hinos sugeridos são os da harpa cristã, 135,
387 e 441. E o objetivo geral dessa lição é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação, enquanto que os objetivos específicos são: primeiro, conceituar o dom da palavra da sabedoria; segundo, explicar o dom da palavra da ciência; terceiro, refletir a respeito do dom de discernimento dos espíritos. Esses são os temas específicos sobre os quais estarei me debruçando no decorrer dessa aula. Como introdução, temos a fala do teólogo Stanley Horton, que afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios 12 em 3 categorias: revelação, poder e expressão, ou revelação, poder e elocução. E nessa lição estudaremos sobre os dons de primeira categoria, que são os dons de revelação. Vamos dividir. No tópico 1, trabalharemos a palavra da sabedoria. Qual o conceito da palavra da sabedoria? Significa especificamente uma manifestação verbal ou escrita relacionada ao discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios refere-se a uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões em circunstâncias extremamente difíceis. A palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais, segundo Estevão Ângelo de Souza. Então perceba, essa definição nos traz uma ideia muito clara acerca do conceito de sabedoria. E devemos pensar a sabedoria não como um aspecto meramente humano, aplicação correta do conhecimento, mas de acordo com aquela ideia que o pastor Tiago nos dá na sua carta, quando ele diz que aquele, pois, que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lance em rosto. Uma sabedoria que vem do céu, que vem de Deus, que vem do alto. E quando relacionamos a Bíblia e a palavra de sabedoria, o que é que acontece? Embora na antiga aliança não houvesse de forma muito clara e explícita um detalhamento acerca da aplicação dos dons espirituais, no Novo Testamento, em alguns episódios, ficam evidenciados como esses dons se manifestam para executar tarefas e tomar decisões. Como que podemos ter um exemplo disso? No Antigo Testamento, apesar de não haver a citação da expressão do termo palavra de sabedoria, podemos ver a manifestação em alguns momentos, em alguns contextos. Por exemplo, quando Deus revela o sonho de Faraó através de José, quando o próprio Salomão usa da sabedoria para decidir acerca daquele impasse de quem seria o filho da mulher que restou vivo, quando havia 2 crianças, uma morreu e 2 mães se apresentaram como mãe da criança que estava viva. Então perceba que houve a manifestação da sabedoria naquele cenário. Vindo para o Novo Testamento, lá em Atos 6, 9 e 10, a Bíblia nos fala que os sábios da sinagoga, chamados dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, ou seja, com que o mártir Estevão falava. Então, olha a manifestação sobrenatural da sabedoria que vem do alto, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Um outro aspecto que podemos citar é relacionado à liderança. Uma liderança que usa de sabedoria, principalmente na tarefa do aconselhamento pessoal, em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral,
há manifestação clara e evidente da palavra da sabedoria. Entretanto, devemos ter cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o próprio desejo pessoal que temos de solucionar as coisas. Devemos lembrar que os dons em nossas vidas são manifestados não segundo o conselho da nossa sabedoria, mas relacionados à sabedoria que vem de Deus. Precisamos ter maturidade e cuidado no uso dos dons, porque os dons não é para benefício daquele que recebeu, mas para quem ele foi manifestado. Quem recebe é apenas um instrumento para abençoar alguém, para fazer a diferença na vida de alguém, através da concessão do Espírito Santo. O tópico 2 nos fala sobre a palavra da ciência. Então, podemos observar o que é a palavra de sabedoria, agora vamos falar sobre a palavra da ciência. Se relaciona muito às verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações do mistério de Deus. Este também é um dom que se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito ao crente para conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Então, podemos interpretar da seguinte forma: o Espírito é aquele que nos ilumina, que nos dá inspiração, para que possamos ter uma compreensão clara acerca da aplicação do texto bíblico. Mas não só isso. O Espírito é aquele que revela o que está em oculto. Então, o dom da palavra da ciência está relacionado também a isso. Ele não visa servir a propósitos triviais, como o autor cita um exemplo aqui com muita propriedade: descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo ou a identidade da mulher de Caim. Isso está relacionado à curiosidade humana. Olha que interessante. E o dom não foi dado para satisfazer a curiosidade humana. Ele é uma manifestação sobrenatural que visa preservar a vida da igreja, livrando-a do engano e das artimanhas do maligno. Então, o dom espiritual não pode ser usado no intuito de satisfazer curiosidades. Isso se satisfaz através de pesquisas, de estudos. O dom é ministrado para preservar a vida da igreja em situações pontuais, pois a própria Bíblia diz que o Espírito distribui o dom a cada um para o que for útil. Olha que coisa interessante. Temos alguns exemplos bíblicos da palavra da ciência. Por exemplo, para o profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Vocês lembram dessa passagem? O rei estava lá confabulando com sua equipe, mas quando ele saía para atacar o povo de Israel, seus planos eram frustrados porque Deus antecipadamente revelava o planejamento de guerra para o profeta Eliseu. Chegou um momento que o rei perguntou: quem é o traidor aqui? Porque tudo que nós preparamos, eles ficam sabendo do lado de lá, e as pessoas reconheceram que era Deus quem revelava ao profeta Eliseu. Olha que coisa interessante. Olha a manifestação do dom espiritual. Olha a manifestação de Deus para dar livramento ao seu povo. Outro exemplo, a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Então, a Bíblia também traz outro exemplo, o apóstolo Pedro desmascarando as mentiras acerca de Ananias e Safira na repartição dos bens que eles haviam vendido. Vale salientar que a manifestação desse dom não está relacionada à adivinhação. É importante pontuar isso. Mas é o conhecimento concedido de forma sobrenatural por Deus. Essa é a principal ideia. Vamos para o tópico de número 3, que nos fala sobre discernimento dos espíritos. Olha aqui outra manifestação interessante
acerca dos dons de revelação. O dom de discernir espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Existe um termo grego que é diacrisis, que dá o significado de julgar através de, ou distinguir. O sentido é de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a fonte, os motivos. Falando ainda sobre palavras do teólogo Orton, ele afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e também dos espíritos malignos. Olha que interessante. As fontes das manifestações espirituais. Como elas acontecem. 3 são as origens principais, né? Deus, o homem e o diabo. Deus comissiona os seus anjos. Deus trabalha através do Espírito Santo. O diabo comissiona os seus demônios, que são os anjos caídos. Enquanto o homem pratica o mal segundo a natureza adâmica, pecaminosa, que é inerente ao coração dele. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto de uma origem divina, da mente humana ou direcionada por um espírito maligno. Como saber? Através da manifestação do discernimento de espírito, que é um dom espiritual. E qual é o papel dele? A função essencial: preservar a saúde espiritual da igreja. Ele não é uma habilidade para descobrir falhas alheias. Até porque quando Paulo fala acerca das profecias, ele nos orienta a julgar as profecias, porque nós submetemos ela ao crivo da palavra de Deus. Não estamos ali julgando o profeta em si, mas o teor da profecia. Então, o dom de discernimento de espírito não é para julgarmos o profeta em si, mas para discernirmos o teor do que está sendo dito. O dom de discernimento para julgar alguém em si acontece apenas no momento em que essa pessoa de repente está sendo usada para traçar uma armadilha, para trazer uma mentira, para confabular algo contra alguém ou contra a igreja, e que aos olhos humanos não se tem como obter a percepção necessária para evitar aquilo. Então entra em voga a manifestação do dom de discernir os espíritos. Discernindo as manifestações espirituais. Olha um outro aspecto. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. Está lá em 1 João 4:1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Escrituras, como eu disse, pois o Senhor Jesus nos advertiu acerca dos falsos profetas. Olha o que ele disse. Os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, Mateus 7,15. Agora tem um grande detalhe. Jesus conhece o segredo do coração do homem, mas nós não. Então precisamos do Espírito Santo, precisamos do conhecimento bíblico, precisamos do dom de discernimento para que possamos desvendar algum tipo de mistério que tenha o objetivo de prejudicar a obra de Deus, a igreja do Senhor, os projetos do Senhor. O apóstolo João ainda nos advertiu acerca do espírito do anticristo que já opera nesse mundo. Está lá em 1 João 4,3. Então precisamos de uma capacidade sobrenatural dada por Deus para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Porque se tivermos discernimento, não seremos enganados. Veja que a Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido. Palavra do apóstolo Paulo. E isso vem através da manifestação dos dons de Deus sobre a sua vida. Então, que venhamos nos debruçar nesse estudo cada vez mais e possamos expandi-lo buscando outras fontes e que esse direcionamento que foi dado através dessa lição possa te ajudar a amadurecer nesse conceito e buscar cada vez mais
os dons espirituais. A igreja necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos, as manifestações malignas podem ser desmascaradas através dos dons de revelação. Que Deus conceda à sua igreja esses dons para que não venhamos cair de forma alguma nas astutas ciladas do diabo. Recapitulando, para nossa reflexão, defina o dom de sabedoria. É um discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. 2 exemplos. José, quando Deus lhe dá a capacidade de revelar os sonhos, e Salomão, de solucionar problemas cotidianos. O que é o dom da palavra da ciência? Ele se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito, acerca das revelações dos mistérios de Deus. Qual a função do dom da palavra da ciência? Preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. E relacionar o dom do discernimento de espírito. O que vem a ser? É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então guarde isso no seu coração, que Deus te abençoe de uma forma especial, que a cada dia você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Aguardo você para estarmos juntos numa próxima lição, para darmos continuidade ao projeto do Senhor, que é de propagação do Evangelho de Cristo para toda criatura. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fique na santa paz do Senhor Jesus.